Shine, shine, cari Veneti, shibi O que tem a ver os Vênetos com a Arca de Noé? Pois é, né? Não teria nada a ver, porém tem. Esses aqui são os fatos, né? As curiosidades que a história nos traz, nos presenteia com uma série, com um pacote de curiosidades, principalmente quando a gente fala sobre os Vênetos, né? Os Vênetos que tiveram, como a gente sabe, uma república riquíssima e por ter uma república rica, acabavam também financiando algumas pesquisas, né? Alguns projetos ousados ao decorrer da história. Esse aqui foi um projeto ousado, muito pouco mencionado, aliás, muito pouco mencionado. Eu tive que meio que dar uma revirada, até foi uma surpresa para mim quando eu achei isso, mas é claro, tem bastante, digamos, comentários a respeito disso, tem bastante suposições a respeito disso, e a gente vai ver um pouquinho também aqui, ok? Então, fica no vídeo até o final, se inscreve no canal, não esquece de curtir esse vídeo aqui e de ativar o sininho das notificações. Se você não ativa, é como se não tivesse inscrito, porque aí para de receber o conteúdo. Se parar de receber o conteúdo, é como se não está inscrito, né? Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o Lenguamare. Bem, a procura da Arca de Noé fez-se a Arca de São Marcos. Como assim, Fernando? Que doideira é essa? Olha só, a Sereníssima República de Veneza, como uma magnífica cidade lagunar, né? Que existia, enfim, que existe hoje, mas era muito mais venerada naquele tempo, ela teve que contar aí, em seu próprio estilo, também a história da Arca de Noé. Tá? Só que assim, a Arca de Noé, como a gente sabe, ela foi construída como, né, se tem aí registrado na história, segundo as indicações do plano de Deus. Supõe-se que tenha sido também o primeiro grande navio da história, e era lógico, né, como foi o primeiro grande navio da história, é lógico que isso iria despertar um grande interesse não só entre os mercadores vênetos, mas também entre os artesãos ligados aí ao mundo marítimo. Então, se tinha essa lenda aqui, como aquela lenda da busca do Santo Graal, existia também um pouco isso na República de Veneza, né, que as pessoas ficavam pensando, né, principalmente as pessoas que lidavam aqui, os mercadores, as pessoas que lidavam com o mar, tinham muitas lendas que envolviam, né, a Arca de Noé por se tratar assim como se fosse o primeiro navio do mundo, né? Então eles acabavam sempre tendo esse desejo de, quem sabe, algum dia encontrar a Arca de Noé. E não é que também houve isso, né? Olha só, entre os manuscritos do Arquivo Vêneto, é meio que assim, uma especulação, às vezes, tá? É uma tradição histórica, uma tradição, digamos, das pessoas falarem sobre isso, né? Que se tem encontrado aqueles arquivos, né, secretos que ordenavam uma expedição de Vênetos para o Oriente Médio. Até aqui não tem nada demais, porque expedição de Vêneto para o Oriente Médio era como, né, trocar e botar a camisa nova todos os dias ali, né? Então, só que olha só, era uma expedição para o Oriente Médio para que se encontrasse a verdadeira Arca de Noé e que se trouxesse ela para Veneza. Nem um pouco ousada a ideia, né? Ah, tudo bem, olha, vai lá, tenta encontrar e aí traz para nós. Então, se diz que o Doge teria feito, né, toda esse arquivo aqui, que ele teria escrito, né, essa expedição aqui, que ele teria feito todas as regras para a expedição, e no final das contas a expedição foi armada, só que quando ela chega lá no Oriente Médio, ela não teve um grande sucesso, né? Enfim, muitos problemas naquela época, muito problema também militar naquela época, que não deixou que a expedição, digamos, avançasse nesse plano. Então, quando essas pessoas que foram para lá voltam e dizem não teve possibilidade, né? Não deixaram a gente passar ali, não deixaram a gente fazer isso, não deixaram a gente fazer aquilo, o Doge, ele pede então para que se retrate ao menos a Arca de Noé na Basílica de São Marcos. Se, né, um dia, ou se vocês já foram, ou se alguém for, vai lá, visita a Basílica de São Marcos, que tem a Arca de Noé dos Vênetos, né, feita pelos Vênetos. Então lá na Basílica, essa daqui é reconhecido como, digamos,
a única arca no mundo, né, onde a gente vê ela sendo representada como uma caixa, na verdade, tá? Então ela não é representada exatamente como um navio, como a gente vê hoje, mas sim como uma caixa. Só que é interessante, né, ver que o mosaicista daquele tempo, habituado, o cara era muito habituado já a um ambiente, a viver ali num ambiente onde os navios, os remos e a água são a base da economia, no caso da Sereníssima República de Veneza, né? Principalmente a capital. O mosaicista ele vivia na capital. Então, só que ele decidiu representar essa Arca de Noé como se ele fosse um objeto, como se fosse uma pintura criada por alguém que nunca viu um navio na frente. E essa é a genialidade do cara, porque ele pensou, poxa, né, se tinha essa concepção, né, que, poxa, foi o primeiro navio do mundo. Como é que o cara vai criar um navio moderno como os nossos para a época? Claro, moderno para a época. Como é que esse cara vai criar um navio como os nossos? Não, provavelmente ele fez, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente faz hoje. E é por isso que é meio estranho, né? Como vocês estão enxergando aqui na tela, é meio estranho, é uma caixa, tá? Ele não criou como os navios, enfim, vênetos. Então, resta, é claro, pensar que lhe parecia ser a única forma de tornar o desenho da arca verdadeiramente real e, portanto, divino, né? E que a torna única na iconografia de todos os tempos. Como eu falei para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de algum dia ir para lá, ou se já foram, quando forem outra vez, deem uma olhada aí, lá, cheguem, visitem a Basílica de São Marcos, vocês vão ver que tem não só isso, mas várias outras pinturas sensacionais, né, a respeito de toda a história, não só a história dos vênetos, mas a história do cristianismo em si, tá tudo lá. Então espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aí sua curiosidade, se você já tinha ouvido falar disso, se você conhece algum detalhe a mais sobre essa história, essa expedição que os vênetos teriam feito, né, a mando do Doge lá para o Oriente Médio para descobrir a Arca de Noé, se você souber de alguma coisa a mais, compartilhe aí conosco que eu vou ficar feliz de vir num próximo vídeo e falar um pouco mais sobre isso. Tchau, tchau, Strucon.